E aí, pessoal, me chamo Maria Eduarda e vou ser uma das apresentadoras do Epifania Explosiva Podcast hoje. Olá, pessoal, sou Raquel Vitória e juntamente com a Madu iremos hoje falar um pouco sobre o lançamento do livro de um escritor regional. E aí, pessoal, eu sou Pedro Rocha e estou aqui para falar sobre o meu livro Os Intrusos, as Crônicas de Lake Castle. Então, acho que vocês perceberam que a dinâmica hoje vai ser um pouquinho diferente, já que é a patroa que vai ser entrevistado. Na semana passada, houve o lançamento do livro na UFRN e contou com a presença de amigos e familiares do nosso grande amigo Peter Rocha. A gente queria saber um pouquinho como você se sentiu pegando o seu livro na mão e sabendo que ele estava ali pronto depois de 5 anos de muita luta. Olha, acho que, primeiramente, eu nem esperava que eu iria conseguir publicar esse livro algum dia. Quando eu comecei a escrever, era como um hobby, basicamente. Eu escrevia durante as aulas, ou até no intervalo, no caminho para a escola. Eu sempre escrevia no caderno. Nossa, eu lembro que, acho que foi em 2016 que eu comecei com esse hobby em si. E eu sempre estava ali, escrevendo no caderninho. Eu acho que tem um caderno de umas 200 folhas. Eu acho que quase todas elas eram só de escritas. Na orelha do livro fala que você escrevia no ônibus. Sim. Como era que você conseguia escrever no ônibus, Peter? Porque eu só tenho uma mentalidade de eu não vou dormir no ônibus. Como é que você conseguia escrever? Nossa, eu não sei. Sinceramente, eu só chegava lá e tava com uma inspiração. Porque eu sempre tive essa questão de, se eu tiver com uma inspiração na hora, eu tenho que escrever. Porque senão eu vou esquecer. Ou, sinceramente, talvez eu nem sinta mais vontade de escrever sobre aquela inspiração no momento, né? Então, tipo, sei lá, surgiu um insight assim, do nada, eu falo, não, eu tenho que escrever isso aqui. Nem que eu esteja... Hoje em dia eu uso o celular, né? Mas, tipo, eu aproveitava, o caderno já tava com tudo escrito ali, né? Então eu já escrevia assim... Já acompanhava. Um trechinho novo, um diálogo ali, um parágrafo. E levava. Mas, né, no ônibus eu conseguia, não sei como. Corajoso. E eu acompanhei de perto Pedro escrevendo, a gente estudava junto e ele lá com um caderno desse tamanho, escrevendo. As aulas vagas e eu, Pedro tá fazendo o quê? Não parava. E além dele escrever, ele ainda chegava em casa, ainda passava. Então, meu amigo, meus parabéns, tá? Lhe admiro bastante, porque o foco. Obrigado. Pois é. Eu acho que, no fim das contas, eu gostei bastante de ter ido para esse evento, de ter feito isso, de tornar isso realidade. Porque eu acho que, quando o livro lançou, a ficha não tinha caído ainda. Eu senti que a ficha não tinha caído. Eu fiquei tipo, tá, ele lançou, mas e aí? Ok, beleza, tá, show. Mas quando foi o evento, quando tinha pessoas lá apoiando, comprando o livro, pedindo para eu autografar, eu fiquei tipo, porra, é isso. Aconteceu de verdade. E acho que a ficha caiu mais ainda quando chegaram lá e falaram, Pedro, quando vai ser o discurso? Aí eu fiquei tipo, discurso? E tipo, todo mundo se juntou e ficou tipo na minha frente e eu sozinho. E fiquei tipo, eu vou ter que falar, né? Acho que chegou a hora. Chegou a hora. Como é que é pra você saber que o que você se esforçou, durante os 5 anos que você teve de pura dedicação, agora ele está disponível para qualquer pessoa ler? Por exemplo, eu ontem lendo na sua frente, tirando dúvidas sobre a sua escrita na sua cara. Caramba, é um sentimento muito louco, porque, como eu falei, né, no início eu nem esperava que ia ter um livro publicado um dia, né? Eu só escrevia porque eu gostava de criar histórias. E eu acho que o sentimento de você ver essa história que você criou sendo lida por outra pessoa é indescritível, né? É um sentimento em que eu ainda não sei lidar. É um sentimento novo. Ainda tô aprendendo, né? Tô aprendendo. E você pretende fazer uma continuação desse livro? Nossa, com certeza. Já estou escrevendo, na verdade. Desde o ano passado, eu comecei a escrever o livro 2. Que, um mini spoiler aqui para vocês, será o subtítulo, né? Será Coração da Luz. Rapaz, não me faça começar a teorizar, não. Ainda tô nos primeiros capítulos. Eu tenho uma dúvida inocente.
Certo? Que é saber sobre... Você se inspirou em alguma saga ou em algum livro que você assistiu, ou quando você começou a escrever, você tem o hábito de, tipo assim, assistir algum filme de fantasia ou li algum livro de fantasia e fica pensando, caramba, se fosse meu, eu escreveria assim, assado. Sim, vamos lá. Eu acho que eu tive algumas inspirações bem óbvias em alguns pontos. Por exemplo, os Sussurradores, eles são como se fosse uma raça, entre aspas, de... Como que eu posso dizer? Eles são considerados uma evolução do ser humano. Sim. Eles são mutantes. Então, claro que todo mundo vai assemelhar, né, a, por exemplo, o X-Men, os mutantes, né, da Marvel. Só que eles não necessariamente são mutantes. Né, porque tem sempre essa teoria de... nós somos humanos mesmo ou somos mutantes? O que seria mutante? O mutante é um ser inferior ou superior ao ser humano? Eles sempre têm essas questões, esses diálogos existenciais, porque nem eles sabem, de fato, o que eles são. Se eles são, de fato, humanos ou se eles são uma raça, uma espécie diferente. Então, tem sempre esse mistério, né, em volta da história e em volta dos próprios personagens em si. Eu tinha comentado com o Peter que o livro dele me dava a impressão de ser a junção de duas sagas diferentes. Harry Potter e a Rainha Vermelha. Na Rainha Vermelha, não sei se você já leu, tem a divisão entre o sangue vermelho, que são os humanos, e o pessoal do sangue prateado, que são as pessoas que têm poderes. Então, eu vejo muito isso entre os Sussurradores e o Leviatã, a comunidade do Leviatã. E também me dá a imagem de Harry Potter, porque você é tão meticulosamente em cada detalhe, em cada região. Tem um mapinha, tem tudo. Você criou absolutamente cada detalhe desse universo que eu consigo imaginar as duas realidades vivendo juntas num livro só. E interessante é que, mesmo assim, eu não sou muito de fazer descrições. Percebi um pouco. Vagamente, tá? Porque, tipo assim, eu não gosto muito de, por exemplo, passar uma página ou 2 páginas descrevendo uma sala, tá ligado? Eu vejo muitos autores fazendo isso e, tipo, eu não digo que é ruim. Eu digo que é uma coisa que eu não faria. O que é porque, às vezes, acaba tornando um pouco cansativo. Sim. Então, eu sempre gosto de focar mais na história em si, né? Tipo, em algum momento de narração, contar um pouco sobre a história do personagem, ou um pouco da história do país em si, e também focar principalmente no psicológico dos personagens. Boa parte da narração é focada no que eles estão pensando e sentindo naquele momento. Então, acho que é uma coisa interessante que eu gosto de trabalhar. Nos primeiros capítulos que eu li, porque a minha entrega do delivery deu uma atrasada, sabe? Eu consegui perceber exatamente isso. Porque você tem a descrição rápida de quem é o personagem daquele capítulo. Sim. E você sempre coloca meio a ideia dele ou a crença dele no que vai se passar no capítulo. Não é aquela descrição completa. Estamos num galpão fazendo isso e isso, esperando isso e isso acontecer. O que, querendo ou não, foi o que me prendeu. Porque é uma leitura rápida que, quando você percebe, você já acabou e você não quer parar de ler o livro. Pois é. Sim. Então, de nada. Obrigada, gratidão. Eu comecei a ler quando eu vi, já tava na página 40. Eu fiquei, ué, gente. Enfim. Mas tem alguma mensagem que você passa nesse livro pro público-alvo? Tá, vamos lá. Vamos lá, momento da crítica. Faz teu nome. Acho que tem várias mensagens que eu gosto de passar ali, que eu quero passar, na verdade. Porque eu trato vários temas importantes que são, em algumas partes, bem presentes na trama, como questão de opressão do governo, sobre a forma de garantir de direitos, de você sempre buscar os seus direitos e nunca deixar que como eu posso dizer, uma organização, tipo, não que governe sua vida. Claro que isso tem que acontecer para se manter uma democracia, mas no sentido de controlar a sua vida, de te limitar. E também tem outras mensagens menores, como, por exemplo, questões de religião. Tem alguns temas religiosos ali, não necessariamente contra a religião, mas também talvez contra, porque eu gosto de trabalhar com dualidades. Personagem A tem uma opinião, personagem B tem outra. E eles estão ali em um duelo ideológico, durante um diálogo. Então, não estou necessariamente chegando lá e dizendo, isso aqui não presta, ou isso aqui está errado. Não,
vai ter sempre uma opinião dizendo que tá errado e outra dizendo que não tá tão errado. E talvez até uma terceira opinião falando, mas acho que não deveria ser isso daqui. Não deveria nem ser A nem B, deveria ser Z. Então, tem sempre essas questões. E também tem outros temas mais tranquilos de serem desenvolvidos principalmente pelas temáticas de também questões de escolaridade, bullying também está presente na trama, homofobia e acho que é basicamente isso mesmo. Compreendi. É a primeira vez que eu tô lendo um livro de fantasia. Eu nunca tinha lido. Meu Deus! Nunca. Oh my God! Mas me prendeu muito, eu tô gostando bastante. Tô gostando do desenvolvimento dos personagens. E eu espero acabar bem, Pedro. Porque se for ruim o final... Nem te conto. Veremos. Eu queria saber sobre se você já criou algum personagem e você já imaginava que o final dele. Tipo assim, vou criar esse personagem pra todo mundo se apegar e ele morrer. Sim, Você tem isso, Pedro? com certeza. Isso Ele escolhe um personagem e diz, esse personagem vai morrer. Você tem cara de ser esse tipo de autor. Tá, eu vou admitir que sim. Mas isso não vai acontecer agora. Ah, tudo bem. Menos mal. Uma dúvida, eu vou gostar dele e você vai matar ele, né? É assim Com que eu vou certeza. saber. É assim que eu vou saber. Eu tenho Não, um dedo peraí. podre pra personagem. Tem 40 personagens, você pode gostar de qualquer um, né? Nunca se sabe. Eu vou acertar. Será? Eu tenho o dedo super podre pra filmes e séries. Eu sempre gosto do personagem mau caráter que vai morrer. Então, E você já sabe no início do filme que ele vai se dar mal e mesmo assim você gosta dele. E tipo assim, às vezes eu gosto também de subverter isso, né? Tipo, estão esperando que esse personagem aqui morra, mas eu vou ali e mato outro. meu Deus! Obrigada. Tá bom, então, né? Eu já vou me preparar. Eu tô me preparando, tá? Eu queria saber se em algum momento você escreveu algum acontecimento ou alguma morte de algum personagem, você se arrependeu de fazer isso, mas você pensou, amigos, não tem o que fazer, vai continuar assim mesmo. Sim. E vamos lá. Eu não gosto de criar uma coisa e depois alterar ela de uma forma estrondosa. Por quê? Eu gosto de manter uma trama bem construída. Se eu vou e mudo ela basicamente de uma forma estrondosa, tipo, sei lá, não matar um personagem importante, por exemplo, eu acho que... Por exemplo, Ele né? tá me deixando nervosa já. Não matar um personagem importante, por exemplo, eu acho que se eu fizesse isso e não desse um desenvolvimento apropriado para ele depois dessa trama acontecer, né, ou não acontecer no caso, né, já que se ele estivesse vivo, eu fico pensando, tá, mas ele sobreviveu, mas e agora o que acontece? O que é que vai ter de desenvolvimento para ele ou para a trama em si e que vai ser o gatilho para tal acontecimento? Porque Entendi. é tudo conectado, não é só uma morte tipo, sei lá, uma morte e acabou, né? Só para chocar. Não, Entendi. a morte ela tem que ter um contexto, tem que ter um sentido. Então, se a morte do personagem tem um sentido, então logo tem que ter alguma coisa ali na trama que vai movimentar a partir da morte dele. Ok, você tem um ponto. Tô mais acalentada sobre a morte do meu personagem, que eu ainda não me apeguei, mas irei me apegar, tá? Olha aí. Eu queria saber também uma curiosidade sobre a sua escrita. Vamos lá, Peter, como é que você escreve? Você segue uma ordenzinha, você tem um momento de lucidez, você tem uma epifania e faz isso aqui vai ficar legal se eu adicionar aqui. Você faz separado, você faz junto, como é que você faz? Tá, vamos lá. A ordem, ela não existe. A ordem não existe. Basicamente, eu faço breves resumos, assim, dos capítulos que eu quero abordar em cada capítulo. Como é que você consegue, meu filho? E depois eu só escrevo. Tipo, sei lá, tá, capítulo 1. Tá bom, vou escrever aqui o capítulo 1. Aí tem já o resumo de, sei lá, 20 capítulos. Aí eu penso, tá, mas eu queria escrever uma batalha. Aí eu vou lá, capítulo 18, vou escrever aqui o do capítulo 18. Aí depois, tá, mas eu queria uma coisa mais dramática aqui, um diálogo mais pesado, com reflexões filosóficas, vou escrever o 5. Ele faz um quebra-cabeça. A sua forma de escrita se chama quebra-cabeça, tá Sim, bom? basicamente isso. Porque tem gente que faz um roteiro, capítulo Sim. 1 vai ter isso, isso e isso, capítulo 2 assim, assado, e vai conectando as E coisas. você tá Peter começando do joga. final, Pedro. Não, mas, pelo menos eu faço o resumo de cada capítulo. Né? O negócio é que eu não vou seguir
a ordem cronológica depois. A ordem cronológica do resumo eu faço, pelo menos. E como você faz pra não se perder? É. Então, eu já me perdi. Eu tô precisando até começar a usar algumas plataformas para tentar me deixar mais tranquilo. Tipo, sei lá, nem que seja um mapa mental também para me ajudar, porque já aconteceu, né? Eu admito que de tantos personagens que eu criei, eu esqueci o nome de um personagem. Eu ia contar isso agora. Você ia ser uma pergunta? Eu ia dizer, não, eu ia contar pra ela que teve uma vez que ele chegou pra mim, tava escrevendo, e ele criou um personagem. Foi também isso, não foi? Ele criou um personagem, depois ele já tinha escrito com esse mesmo nome, o nome e sobrenome, antes. Aí ele percebeu que ele tinha errado. E teve outra vez que eu esqueci o nome do personagem. Eu coloquei o nome lá, tipo, eu acho que é esse aqui. Aí depois de muito tempo eu fui pensar assim, será que era? Aí eu fui pesquisar, né, o nome dele, né, que obviamente é bem mais fácil hoje em dia, né, você só pesquisa no próprio documento mesmo o nome e aparece lá. Aparece. Aí eu vi lá que só tinha uma vez com aquele nome. Eu fiquei tipo, então não é esse nome não. Aí eu fui pesquisando até encontrar o capítulo em que ele aparecia. Aí tava lá, era outro nome. Aí eu fui lá consertar bem direitinho. Outras vezes também aconteceu de já esquecer o nome do personagem e eu simplesmente ficava lendo o livro pra até encontrar o capítulo dele. Não, Mas hoje em dia, pelo menos, eu já sei de cor todos os capítulos. Então, normal. é mais fácil de eu, sei lá, esqueci o nome do personagem. Mas ele aparece em tal capítulo, então vou lá. E tipo assim, eu trabalho com o Peter há 1 ano e 2 meses? Por aí. Então, eu peguei a fase que ele ainda era muito bagunçado. Então, um dia ele virou pra mim e fez tipo assim, vou organizar o nome de todos os meus personagens. Aí ele parou e começou a escrever, pega, escrever. Aí do nada ele vira pra mim e faz, já foram mais de 40 personagens. Eu fiz, porra, Peter. Caramba. E ele não tinha isso anotado antes. O livro tinha 4 anos e um quebradinho e ele ainda não tinha tido uma lista de elenco dos personagens dele. Tá, pior que eu tinha, só que era no caderno. Aí já se perdeu há muito tempo esse caderno aí. E de onde veio essa criatividade, Pedro? Nossa, eu não sei. São tantos nomes e são nomes diferentes, não são nomes comuns. Sim, e tipo, alguns também, acho que isso vai ser mais presente no segundo livro, alguns nomes mais relacionados à cultura brasileira em si, e tem também alguns nomes indígenas. Que massa. Pelo menos no segundo livro, né? No primeiro, infelizmente, eu não tinha tido esse pensamento. Spoiler, gente. Trabalhamos com spoilers. De nada. Pessoas que queriam saber se ia ter continuação no futuro. Pois é. Já sabemos que vai ter. Uma dúvida. Normal, né? Tenho vários com você. Certo. Quando foi que você deixou de escrever por hobby? Tipo, tenho uma ideia de um livro, seria assim, assado. E você parou pra pensar que queria realmente ele publicado, ele físico. Como foi essa passagem de hobby pra algo que você gosta de fazer, gosta de trabalhar? E vai ter um retorno também. Eu acredito que foi ali no início da pandemia. Porque tava tudo parado. Até a escola tinha parado também. E eu já estava acostumado a viver na escola. Porque eu estudava período integral. Então, eu só chegava em casa de noite. Então, basicamente, minha vida era a escola, né? Eu comia lá, estudava lá, escrevia meus livros lá. E, às vezes, dormia lá também, né? Tipo, um cochilozinho, assim, entre aulas. Depois do almoço também. Então, a minha vida estava ali na escola, né? E quando veio a pandemia, eu não estava acostumado com minha própria casa. E foi uma experiência diferente, porque... Como eu já estava em casa, eu não ia escrever no papel, né? Tipo, não estava longe, assim, de tecnologia, essas coisas. Então, eu comecei a ter o costume de digitar. Foi ali que eu comecei a escrever melhorzinho, tipo, digitado. Tipo, eu não... Até aquele momento, eu só escrevia no papel e depois que digitava, né? Agora... E foi uma experiência diferente, né? Quando eu estava escrevendo, digitando o livro, blá, blá, blá. E, no fim das contas, chegou um momento que eu disse... Isso aqui virou minha vida. É porque a escola parou. Consequentemente, eu não posso nem sonhar em universidade ainda. O que é que eu vou fazer? A minha vida é escrever. Aí, naquele momento, eu pensei que eu ia ser um autor e ia publicar aquele livro. E, em paralelo, eu também estava estudando atuação. Então, eu ficava entre aqueles dois universos, né? O universo de dar vida a livros, né? Dar vida a histórias e dar vida a pessoas, personagens em si, né? Ao mesmo tempo.
Então, enquanto tinha pessoas que só estavam assistindo televisão, maratonando série, Peter estava escrevendo um livro. Exatamente. E eu sou uma delas. Eu só estava estudando pro Enem mesmo nesse tempo. E nesse meio tempo também. ainda, durante a pandemia, que foi a ideia do Epifania Explosiva, né? Que foi a primeira experiência dele no Spotify, né? Somente em formato de áudio. De 2021 até o início desse ano. Tô te admirando mais agora. Me fala um período que você estava escrevendo que foi mais conflituoso para você, de tipo, cara, não vou conseguir terminar isso aqui, não tô conseguindo, um bloqueio criativo, alguma coisa que tava ali e você parou, tipo, não tava dando certo naquele momento a sua escrita. Eu acho que foi justamente ali no período da pandemia, que já estava bem perto de terminar, na verdade, a pandemia. Eu já tinha finalizado o livro, só que faltava alguma coisa. Eu sentia que estava faltando alguma coisa ali. Ele não estava completo. E eu já tinha enviado uma proposta para a editora, né, de publicação, só que eu pensei, tá errado. Não tá completo, tá faltando alguma coisa muito importante. E eu peguei o livro, reli ele todinho, fiquei tentando ver alguns ganchos do que eu poderia aproveitar, de coisas que eu poderia mudar. E eu comecei a mudar algumas coisas. E pouco tempo depois de começar a fazer isso, eu parei de novo. Eu fiquei, e agora? O que eu faço depois? Tipo, como é que eu vou continuar isso aqui? Eu passei, acho que quase 3 meses sem conseguir escrever nada. Mas depois eu consegui e fui até finalizar. Em si, né? Deu tudo certo. Aparentemente. Eu jurava que eu jurava que ele ia parar e falar assim, não tem mais o que fazer, vou fazer o número 2. Vou fazer o segundo volume. Bom, se bem que, né, uma curiosidade. O livro 2, ele seria o livro 1. Pois é. Meu Deus. A história do livro 1, toda essa história do livro 1, ela já estaria no passado. Tipo, ela só seria referenciada. Tipo, tipo, sei lá, meses atrás a gente fez isso, isso e isso, entendeu? Entendi. Ou seja, todos esses acontecimentos do livro 1, eles só seriam referências no livro 2, que seria o primeiro, né? Traduzindo, se ele mudou a ordem do livro, o que é um capítulo ele fazendo separado? E já que a gente tá nessa pegada de falar de capítulos, no seu tem 6. E qual foi o que você achou mais difícil de escrever? Certo. Tá, vamos lá. Temos 3 partes. A primeira parte ela é um pouco mais introdutória para apresentar os personagens e um conflito inicial. A parte 2 é a mais longa e a parte 3 também é um pouquinho curta, né? Mas vamos lá. Eu acho que a que eu mais gostei de escrever foi a parte 2. Por quê? Porque ela é diferente. Até um mini spoiler para o leitor. Calma que a gente não chegou lá ainda. Tá Um gostando. spoiler para o leitor. A parte 2, ela basicamente parece outro livro. Só que você vai pegando algumas pontinhas ali, tipo, tem um capítulo que faz uma referência a um evento que já rolou, e depois outra coisinha ali, outra ponta solta, para, no final da parte 2 e o início da parte 3, ter essa junção. Ter a retomada da trama. Mas dá para falar que são quase 2 livros em um. Porque até mesmo o gênero literário muda. A primeira parte ela é mais puxada para uma ação com espionagem, com reflexões filosóficas. A parte 2 eu diria que é um suspense com investigação policial. Pois é. Você tá surpreendendo a cada palavra. Eu não tô conseguindo direito ainda. Ainda tô tentando, tá? Ok, que bom. Tá bom, então. Adorei. Ele não segue um padrãozinho nunca. Ele nunca consegue seguir um padrãozinho, mas Cada tudo bem. página é uma história diferente. Vamos lá. Eu queria saber se você tem algum personagem que você se identifica. Tá, vamos lá. Eu acho que eu me identifico com 2 personagens, principalmente. E eles 2 na trama são irmãos. Não é o protagonista, olha só. Vamos lá. Eu não me identifico tanto com o protagonista, que é o Clint Stane. Eu me identifico bastante com o Jen e com o Arthur, que são 2 irmãos adotivos do Clint. Acabei de conectar um spoiler que ele me deu sem saber ontem. Mas tá Eu tudo dei um bem. spoiler Você pra me você. deu um spoiler ontem, troca. Continue. Eu me identifico bastante com os 2 personagens, eu gosto bastante de escrevê-los. E acho que o Arthur,
ele é uma visão minha mais madura, né? Tipo, eu coloco muito do meu eu atualmente no Arthur. E no Jen eu coloco um pouco do meu eu cerca de entre 14 a 16 anos. Uma pessoa mais... como eu posso dizer? Mais inocente, mais brincalhona também com os amigos. Já o Arthur eu vejo ele como um personagem mais sério, pelo menos pessoalmente, visualmente, assim. Como eu posso dizer, né? Porque se, eu não sou necessariamente totalmente assim, né? Não sou um cara sério. Você não tá nem perto disso. Pois Eu é. me abstenho. Eu não tô conseguindo, no meu momento de leitura ainda, eu não tô conseguindo associar os personagens com imagens da minha cabeça, criadas pela minha cabeça. Eu consigo ver você nas falas. Então, quando foi as falas de Jen, foi exatamente isso. Foi algo que eu tava lendo ali, eu falei, caramba, Peter com certeza diria isso. Então, ele é realmente muito semelhante. Dá pra perceber isso, dá pra perceber até algumas coisas do comportamento dele. Sim. Que... Droga, foi descoberto. De nada. E a forma como você fala, a gente também percebe no livro. Isso. Falas suas que você faz na vida real, tá no livro também. Olha aí. Tem uma fala da Riley que ela tá implicando com o irmão. Que ela fala sobre... Ela fala que é o charme dela. Aí eu fiquei assim, caramba, eu consigo imaginar a expressão do rosto dele falando isso. Exatamente. Então dá pra perceber que você colocou literalmente você naquele livro. Sim. Só que você tem que descobrir em que partes, né? Ai, meu Porque Deus. são tantas opiniões, assim, até diferentes, né, entre os personagens, que às vezes você não sabe nem o que... Se, tipo, ali sou eu ou sou eu atuando em si, né? Teoricamente. Tudo bem, eu qualquer coisa eu faço, ô Peter. Me diz aqui, ó. Em relação aos personagens, tem algum poder que você escolheria pra si mesmo? Olha, eu acho que se eu pudesse escolher, obviamente, né? Claro que eu iria gostar de ser um sussurrador, porque todos eles já têm de base um poder que é o teletransporte. E acho que o teletransporte seria um dos poderes mais úteis da existência. Com certeza. O único ponto negativo é que solta uma fumacinha assim, roxa. Então, é outra dúvida que eu ia Sim, falar sobre a fumaça exatamente. roxa. Por que a cor roxa, Pedro? Nossa, acho que quando eu tava colocando na história que queria uma cor diferente para esses poderes, eu pensei em várias cores, né? Eu pesquisei o significado dessas cores e eu cheguei no roxo. O roxo, ele pode remeter, tipo, à sabedoria, à tranquilidade, quietude, calmaria. E acho que também tem a ver com o que os sussurradores fazem. Por quê? Eles focam muito no seu eu interior, para se concentrar para os seus poderes funcionarem de uma forma 100%. Porque se eles mexerem na forma errada, eles não vão conseguir ter um bom desempenho, vão usar de forma mais fraca, etc. Então, tem sempre uma concentração, um período ali que eles vão refletir sobre a própria existência, porque eles são muito existencialistas. Acho que todo o mistério em volta deles mesmos e também toda a mística deles está em volta de como eles lidam com o mundo, né? Da sabedoria que eles vão adquirindo deles mesmos. Então, vem aí o roxo para representar isso. Achei interessante. Eu já tava com essa dúvida desde o... Quando eu comecei a ler. Aparece. Tô dando spoiler pra quem não leu, desculpa. E os irmãos dele também. Eu fiquei, gente, essa fumaça tem alguma coisa. Esse menino dá ponto sem nó. Eu já tava esperando a explicação. Sempre tem um significadozinho. Pois é. Mas, continuando nos poderes. Você queria ser um sussurrador apenas pelo teletransporte? Também. E acho que outro poder que poderia ser muito útil, acho que eu iria gostar muito de ter os poderes do Arthur. Que, né, é spoiler para quem ainda não leu, mas... Eu acho que o personagem preferido dele é o Arthur. Tô começando a achar chega também. assim, ei, gente que não viu o livro ou não quer saber spoiler, sai da sala agora. Alerta de spoilers, galera. Alerta de spoilers. Eu gosto muito dos poderes do Arthur porque ele basicamente tem vários poderes. E vamos lá. Na hierarquia, assim, dos sussurradores, todos eles, a maioria pelo menos, tem poderes.
poucos sussurradores não têm poderes. Por quê? Porque eles podem ser alvos de maldições. Tem muita questão mística, essas coisas. Tá. E alguns sussurradores, eles têm maldições que impedem eles de terem esses poderes. Eles só têm os poderes da maldição. Então, tipo, teletransporte não vai ter. Mas os que têm poderes, eles podem variar. Se ele tiver só um poder, ele só vai usar, obviamente, ele, né? Ele pode ter 2 poderes, pode ter 3 ou até 4. E esses poderes podem ter ou não uma junção ali entre si, tipo, uma conexão entre si. Tipo, a poder A, ele funciona melhor com o poder B, essas coisas assim. E já o Arthur, ele é um caso fora da regra. Ele não obedece regra nenhuma, porque ele é simplesmente o personagem mais forte da obra. E ele não é o protagonista. Isso que eu acho mais interessante de produzir em si, de criar. Ele não é o protagonista do livro. Você não criou um protagonista hiper mega foda que ninguém é capaz de derrotar ele. Pois é. Massa. Quem é o hiper mega foda que ninguém consegue derrotar ele é o irmão dele. Dúvida. Teu personagem preferido é o Arthur? Não. Por que pareça. véi. Pois é, não é. Não dá pra acreditar. Meu personagem favorito... Exatamente. Meu personagem favorito, por incrível que pareça, é o Jen. E ele só tem um poder. Pois é. Suspeito, Pedro. É porque, assim, o Arthur, eu gosto de escrever ele mais em batalhas. Porque ele se sai muito bem em batalhas. O Jen, eu gosto de escrever ele mais em diálogos cotidianos ou até mesmo com reflexões também em alguns pontos. Ele tem poucas reflexões nesse livro, né? No segundo livro ele tem um desenvolvimento melhor. Que eu realmente gostei de escrever bastante sobre ele no segundo livro. Mas esse primeiro, ele é mais como um alívio cômico que eu gosto bastante de escrever, assim, suas falas, como eu posso dizer, suas sacadinhas, ou até mesmo uma fala dele que não é necessariamente engraçada, mas que alguém fala alguma coisa por cima que deixa ele sem graça e Entendi. pode ter um tom de humor também. Eu gostei e não gostei. Desculpa. Da relação dele com a irmã dele. Porque eu vejo ele muito, muito fofinho, muito... Ele me parece uma pessoa muito tímida, muito... Que tem uma certa... E que a irmã dele domina ele. Isso. Nossa, com certeza, Peter. A irmã dele A domina forma ele. como ela fala. E ele tá ali, sorrindo, acenando e obedecendo. Aí dá uma dosinha dele às vezes. Ele tem o seu arco de redenção. Oi, tu para de me dar spoiler. Não, ainda não é no spoiler. início. Você vai ver a evolução dele no decorrer do livro. Eu acho que, apesar dele não ter tanto foco nesse primeiro livro, ele evolui bastante. Ai, que bom. Tô me apegando já, Peter. Tá? Toma cuidado, cuida dele direito. Tá bom. Nossa. Eu prometo. Mais alguma coisa? Não, a gente pode começar com as perguntas do Pode. Insta. Agora a gente vai passar para algumas perguntas do Instagram. Fizemos uma caixinha de perguntas e algum pessoal mandou algumas dúvidas para você. O Felipe Atílio começou perguntando: já está trabalhando em uma futura continuação? Sim, sim. Eu até comentei aqui que eu já estou desenvolvendo o segundo livro e eu acho que está quase na metade. Tá mais... Não, tá mais certo que longe, mas está encaminhando. Eu vou ser aquela fã curiosa, tipo, vai demorar muito. Tem uma previsão. Uma previsão. Tem não. Ai, Deus, Peter. Oh. E pretende expandir o universo do livro, fazendo alguns spin-offs? Sim. E eu penso também em trazer para outras mídias. Não deixar somente em livros. Futuramente, quem sabe. Agora um pouco sobre as perguntas de Clara Dantas. A primeira foi: defina sua obra em 3 palavras. Essa pergunta é difícil, viu? Agora eu quero ver. Você só tem 3 palavras. Liga o cronômetro, vamos lá. Mas realmente Vai. essa pergunta é difícil, mas acho que dá para definir a obra em 3 palavras que definem justamente o que a trama trata, né? Eu acho que seria interessante fazer uma coisa assim. Então, eu acho que o tema principal ali é opressão. Tá. O segundo tema principal, posso afirmar que é resistência. E o terceiro, eu até estava pensando em uma aqui bem específica, só que eu acho que seria interessante que fosse, na verdade, o oposto dela. Porque a gente trata muito sobre a questão de esperança na trama. Mas é um universo muito realista. Então, eles têm aquela esperança, eles têm uma vontade de que alguma coisa mude, só que eles vão vendo que não está mudando, porque eles passaram milênios
sofrendo com opressões de vários tipos de povos diferentes, né? Então, no caso dos sussurradores. Então, acho que a terceira palavra deveria ser desesperança. Motivador. Achei motivador ele. Eu consigo imaginar um final feliz agora. Obrigada, Peter. Eu espero que seja feliz. A segunda pergunta dela foi: como você escolhe nomes próprios de personagens e lugares? Tá. Os nomes dos personagens, eu não penso tanto de uma forma tão elaborada para definir totalmente. Tipo, tem alguns nomes que eu acho mais característicos da América, etc. Porque, tipo assim, a trama, né, na história, existe um império mundial, né, um império que governava o mundo inteiro. Então, existia apenas um rei e tudo mais. Beleza, ok. Teve um golpe de Estado e se formaram 3 países: Leviatã, Capital e Beila. O Leviatã, que é onde a história se passa, ele corresponde o que seria, né, hoje em dia, a América do Norte, Central e do Sul. Então, eu tenho várias inspirações de pessoas, né, de nomes de pessoas de vários lugares daqui. Pode ter gente com nome, sei lá, mais estadunidense, gente com nome brasileiro, ou até mesmo mexicano, etc. E para lugares em si, mais relacionados com o Leviatã, eu penso mais na questão filosófica do governo em si. Porque o Leviatã, ele trata muito sobre o demônio da inveja, né? Que é justamente o Leviatã. Então, eles falam uma questão... a inveja deve ser transformada em admiração. E essa admiração deve ser do povo com o seu governo e do seu governo com o seu povo. E, né, só que, na verdade, isso aí é só uma fachada de, tipo, a gente é totalmente transparente com vocês, né, que, obviamente, é só, tipo, somos transparentes até onde a gente quer que seja. Mas vocês têm que ser totalmente transparentes, né? Porque senão a gente vai chegar lá, ó. Ei, bora, tá preso. Então, já ouvimos muito sobre isso. A gente já consegue dar exemplos até. Pois é. Então, tipo assim, o Leviatã, né? Como ele segue essa filosofia à risca, eles pensam muito com questões até satânicas, né? Aí, tipo, a gente pode levar para 2 lados. O lado filosófico e o lado maligno, né? Porque o governo em si é ruim, né? É um movimento ali que oprime. Então, muitos lugares têm nomes de demônios. A capital do Leviatã é chamada Belfegor, que é um demônio. E, às vezes, algumas ruas, elas são nomes de demônios também, e etc. Aqueles detalhes que sempre estão Uma curiosidade que eu não presentes. sabia também. Pois é, porque vocês não chegaram nessa parte ainda. A outra pergunta dela foi: qual foi o pontapé inicial para a criação desse universo? Uma inspiração. Caramba. Eu falei bastante sobre a questão de X-Men, né? A questão dos mutantes. E eu queria fazer uma abordagem diferente, né? Porque os mutantes, eles são realmente humanos. Eles são humanos que evoluíram, né? Que é né? Não é mais o Homo sapiens, é o Homo superior. E eu queria fazer algo que remetesse a isso, né? Sobre essa questão de um povo oprimido por ser diferente. Só que eles não necessariamente são humanos. Eles podem ser e podem não ser. Então, eu queria trabalhar justamente também com esse mistério para o próprio povo, né? Tipo, pela busca de identidade deles mesmos. Tipo, somos humanos? Somos só sussurradores? E o que é ser um sussurrador, né? O que é viver, né? O que é estar vivo como alguém que é livre, né? Porque eles não conhecem essa liberdade. Então, acho que eu peguei, né, essa abordagem da opressão dos mutantes, dos X-Men, e estou adaptando de uma forma que seja mais relacionada à identidade da dúvida. A busca, tipo, como eu posso dizer? A dúvida e, consequentemente, a busca pela identidade deles. Ok. E acho que também outra inspiração é para o Leviatã. O nome do Leviatã, obviamente, né, tem a inspiração da questão bíblica, porque é uma serpente marinha. E também tem uma leve referência a um livro do Thomas Hobbes,
chamado Leviatã, que trata de governos autoritários. Então, né, já Tudo tem essa ligação. conectado. Sim. Ele gosta. E a última pergunta da Clara Dantas foi: como escolheu a indústria da capa? Que mensagem você gostaria de transmitir através dela? Tá. A capa, ela foi feita pela editora, mas eu pedi para que eles fizessem uma... representassem, na verdade, uma ideia que eu tinha, né? De colocar um pouco de mistério, né? Tipo, para o leitor olhar assim, tipo... sobre o que será essa história? Eles vão ver ali um castelo em um lugar esverdeado, uma coisa bem misteriosa, até um pouco macabro, né? De certa forma. Sim. Mas, tipo, sobre a relação com isso, com a capa e a história, é até bem simples, na verdade. Porque dentro do livro existe, né, a cidade de Lake Castle, que é onde se passa a história em boa parte do livro. E lá em Lake Castle tem um castelo que fica próximo a um lago. Então, quando fundaram a cidade, eles não demoliram esse castelo. E também não fizeram nada com o lago. Então, tipo, eles olharam assim, tipo, esse aqui é o cartão postal da cidade. É uma cidade desgraçada, então a gente vai manter a desgraça nela. O castelo tá lá abandonado e o cartão postal da cidade é Lake Castle. Tipo, é o castelo em si. Também dá uma mensagem muito sombria também, dá uma... de algo que você não sabe o que esperar da leitura. Sim. Sim. Era isso que você queria passar? Pronto, Principalmente. conseguiu comigo. Passou. Conhecimento que passou. A pergunta do Vitor. Quando é que sai a versão em HQ? Olha, esse povo... Nossa senhora, viu? Eles parece até que tá adivinhando. Mas, vou falar. Já está em desenvolvimento uma adaptação do livro em formato de HQ. E eu não vou falar tantos spoilers sobre isso, mas já está em desenvolvimento e acho que não vai ser lançado tão cedo assim, porque eu não tenho uma expectativa de que seja algo para agora, sabe? Mas é uma coisa que eu quero fazer, que vai ser feita. Mas esse ano... Não, com certeza não. Vai demorar um pouquinho, mas sai, gente. Sim. Sim. A pergunta do Jonathan foi: se você tivesse como fazer um filme dos intrusos, quais atores você imagina nos papéis? Nossa, essa daqui... Agora Essa eu quero. pegou. Agora você vai fazer seu nome. Tá, essa daqui é complicada porque eu nunca imaginei Os Intrusos como um filme. Mentira. É sério. E o pior é que ele é bem pouquinho crítico, então acho que é por isso que ele Exato. nunca imaginou. Sabe por que eu nunca imaginei? Porque eu sempre imaginei, tipo, se fosse ter uma representação audiovisual, né? Uma adaptação audiovisual, eu sempre imaginei como uma animação. Como um desenho em si. Mais sombrio, meio puxado, assim, pra um estilo de anime. Eu tava pensando nisso agora. Principalmente por causa dos poderes, essas coisas. Sim. Então, essa pergunta é muito difícil, porque eu não sei como responder. Eu não consigo imaginar nenhum dos personagens com um rosto humano. Parabéns, consigo- Jonathan. Você deixou o Você me menino deixou sem palavras. Deixou sem resposta. E a última pergunta é da Karina, que ela pergunta sobre o seu processo criativo. O que faz para ajudar você a escrever? Tá. Essa daqui, ela pode ser bem variada. Eu gosto muito de... Aliás, gostava bastante de fazer isso. No primeiro livro eu fiz bastante. Eu gostava de sons. Tipo, barulho. Tem gente que precisa de completo silêncio, né? Aqueles ruídos brancos? Tipo, tem gente que precisa de um silêncio completo pra poder escrever, não é? Tipo, se fecha totalmente Se tranca no Trancado. quarto. pra poder escrever. Já eu não, eu gosto de barulho. Eu acho que barulho, tipo, pessoas conversando, música alta, De nada, então, tá? isso me ajuda, sabe por quê? Porque eu me insiro ali. Tipo, se dois personagens estão conversando em um bar movimentado e outras pessoas entendi. estão conversando ao fundo, não faria sentido eu estar em completo silêncio enquanto estou construindo aquela história, construindo aquele diálogo. Então, se tiver um barulho ao fundo, eu vou me habituar melhor ao ambiente. Então, eu gosto bastante de fazer isso, principalmente por isso que eu gostava de escrever no ônibus, porque muita gente conversava, tinha o barulho do motor, dos pássaros passando, dos carros buzinando, ou seja, era um barulho que pode ser incômodo, né? Mas para mim
era meio que a minha inspiração. É como se você tivesse imergindo na cena, né? Como se você estivesse colocando no personagem e escrevendo aquela situação. Que massa! Exatamente. Hoje em dia eu não faço tanto isso porque eu acabo escrevendo mais em locais fechados, né? Mas eu coloco muito música. Eu acho que eu quase nunca escrevo sem música. Dá pra escutar, da minha mesa. O som estrondando. Já tenho certeza que isso é um rock. Com A certeza. cara de Pedro. Ai, meu Deus. Então, a gente vai passar agora para uma leitura de um capítulo escolhido pelo nosso querido e belo entrevistado. Bora? Bora? Então, eu reservei um capítulo específico para ter essa leitura porque, assim, o livro ele tem vários capítulos que eu gosto. Esse não é necessariamente o meu favorito, mas eu acho que ele transmite uma mensagem interessante para quem está ali querendo conhecer a história e o protagonista, sem tomar tanto spoiler em si. Porque, tipo, vamos lá. Essa foi sua meta para escolher esse capítulo? Não dá muito spoiler pros colegas. Também. E, além disso, para tentar conhecer um pouco mais sobre o protagonista. Tá. Porque o Clint, ele tá ali junto com a sua irmã Riley e eles vão conversar um pouco sobre as dúvidas que eles têm com questões identitárias, né? Como eu falei bastante sobre isso aqui. Então, a gente vai ler aqui o trecho. E Madu, ela vai fazer a narração. A Raquel, ela vai interpretar a Riley e eu vou interpretar o Clint. Obrigada, entrevistado. Não queria fazer isso em algum momento. Tá, vamos lá. Poucos minutos se passaram e Riley já pensava em voltar para a cidade. Apesar de odiar aquele lugar, se via dependente do charme asqueroso que emanava no centro do maquiavelismo de Leviatã. Sendo assim, surgiu na maior concentração de porcos da cidade, um bar. Homens bebiam temerosos pelo próprio destino. Quando não temiam, bebiam para esquecê-lo. Nunca era por gosto, e sim por necessidade, de desviar a dor e de quebrar o ciclo eterno do sofrimento que pairava sobre todos os homens. Riley observava os homens com uma estranha expressão no rosto, que parecia desconfortavelmente como desalento. Nenhum rosto que ela conhecia estava presente naquele início de tarde de um dia qualquer. Prestando mais atenção, a sussurradora avistou seu irmão, adotivo, Clint Stane, sentado em um canto escuro do bar. Como se fosse uma luz no fim do túnel, ela caminhou na direção do rapaz, interrompendo os longos goles que ele dava em uma cerveja barata. Oi, Riley, você está bem? melhor impossível. Acabei de receber uma lição de moral do grão-mestre sobre vinhos. Sério? Ele não tem limites. Não mesmo. Um momento de silêncio se iniciou e Clint deu uma olhadela em sua garrafa de cerveja meio vazia. E mesmo assim, ele não bebeu até o fim. Só olhou para ela e para Riley. O que nós fizemos, Riley? O quê? Às vezes eu fico pensativo quando bebo. Eu penso muito no nosso crime. No crime que os sussurradores cometeram. Que crime? Existe? Eu não sei. Somos caçados como animais. Mas estamos aqui em um bar misturados entre eles. Estou falando sobre nossos problemas e como isso nos afeta e acho que isso nos torna tão humanos quanto eles. Você se vê como humano? E o que é ser humano, afinal? O que é pensar, o que é sentir, o que é ser alguém, o que é viver? Eu não sei você, mas eu procuro essas respostas há muito tempo. Ainda não as encontrei, mas também sei que ninguém as encontrou. Pode ser que achamos palavras bonitas para definir quem nós somos, mas quem nós somos de verdade? Riley resmungou. Em seguida, pegou a garrafa meio vazia do Clint. Nada além de carne e desejos mundanos. Obscuro. Apenas verdadeiro. Já cansei de fingir que a vida é boa, de me misturar com os humanos, na esperança que eles mudem de alguma forma. Viver entre eles, trabalhar como eles, isso é complexo. Porque eu não gosto daqui, não gosto dessas pessoas nem dessa cidade, mas me sinto de alguma forma presa a esse lugar para sempre. Clint ficou em silêncio, por alguns segundos pensando na filosofia de Riley e em como refletia no que ele mesmo sentia. Você paga de drone o tempo todo? Mas eu nunca tinha reparado nesse seu lado. Teria Riley um coração? Não sei, acha que eu tenho?
Clint sorriu. Em seguida, começou a observar o movimento do bar e percebeu que era apenas um homem que bebia para esquecer o seu destino. E é isso. Poxa, Peter, você não brinca em serviço, amigo. Olha, eu gostei muito de participar desse podcast, né? Eu me senti muito convidado, né? Tudo bem. Eu acho que a gente poderia encerrar com mais algumas perguntas. Eu acho que tem algumas perguntas muito interessantes que eu dei uma olhadinha assim, obviamente porque foi no meu perfil, né? Então, eu acho que... Você viu vagamente do que se trata? Pois é, né? Porque, obviamente, eu só vi assim, não... Só tirei print e mandei pra vocês sem ler, obviamente, né? Nem, Com certeza. nem me preparei para essas perguntas. Tá, vamos lá. Tem uma pergunta que é sobre... A Karina também fez essa pergunta e ela fala... Qual é a parte mais complicada de escrever um livro? Olha, essas perguntas só me quebram, né? Eu acho que, pra mim, a parte mais complicada de escrever é não saber, né? A hora de parar. Tipo, quando eu não tô com bloqueio criativo, não, eu tô lá escrevendo, blá, 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 blá. E chega uma hora que o diálogo, assim, às vezes pode estar cansativo ou não. Eu tô lá escrevendo. E eu acho que também eu não sei, não necessariamente não sei, né? Mas eu tenho uma dificuldade, às vezes, de encerrar coisas. De encerrar capítulos, de encerrar livros. Tanto que, como eu falei, né? Eu tinha terminado o livro uma vez, tinha mandado para a editora, e eu disse, não pode terminar agora. E a parte que eu ainda não tinha comentado é que, quando eu entreguei para a editora pela primeira vez, ele tinha cerca de 45 mil palavras. Meu Deus. E um ano depois, ele voltou para a editora com 75 mil. Pois é, ele quase dobrou de tamanho. Surpreendente. Então, acho que a parte mais difícil é saber a hora de parar. E quando foi que você disse, tá pronto, tem que ser assim, e enviou? Foi em janeiro do ano passado, que eu finalizei em dezembro e eu olhei assim, acabou. É isso. Finalmente acabou. Mas mesmo assim, ainda não tinha acabado, por aquilo que pareça. Porque eu mandei para a editora, alguns meses depois eles foram mandando, uma revisão aqui, a gente está fazendo isso aqui, aí eles iam mandando as versões, né, das revisões que eles iam fazendo. E chegou um momento que eu olhei assim, mas está faltando uma coisa aqui. Tem um parágrafo que deveria existir aqui, mas não existe. Aí eu fiz esse parágrafo e mandei para eles. Aí, pode adicionar? Seria muito engraçado se eles dissessem, não. É isso. Amigo, já Exatamente. fechou daquele jeito, tá? Não dá não, viu? Guarde pra ti. E é isso. Tem mais alguma pergunta de alguém? Tenho sim. Uma pergunta minha, tá? Eita. Vamos lá. Primeiro, eu queria saber como foi a sua relação com a editora. Como foi essa troca? Você tem o seu livro pronto, claro, mandou pra eles. Eles avaliaram quanto tempo durou. Porque, querendo ou não, muitas pessoas têm a vontade de querer publicar um livro. Sim. E é essa dúvida que sempre existe de como é que funciona essa relação. Então, Essa pergunta é interessante para justamente falar sobre esse processo de análise e também ajudar, né, quem está querendo publicar os livros. Tá, vamos lá. Eu entrei em contato com a editora por meio do e-mail, porque eles deixam disponível no site o e-mail para contato e envio de obras originais, né? Eu coloquei lá a descrição da obra e, em seguida, né, depois de alguns dias, eles responderam solicitando a obra em si. Porque eles colocam um espaço para você falar sobre a sua obra, dar uma sinopse, o título, o público que você quer atingir, e eles vão avaliar isso para você poder mandar a sua obra. certo. Assim que você manda a sua obra, né, quando eles solicitam, eles vão ler a obra e depois eles vão fazer uma proposta de publicação. Dentro dessa proposta tem um contrato para ter, contrato de tanto tempo, tal valor. Se você quiser adquirir tantos livros assim para eventos ou para divulgação também, essas coisas, você pode adquirir por um valor mais acessível, etc. Royalties também, né? Mais, tantos por cento para você, tantos por cento para a gente, essas coisas. E começa, de fato, o processo de revisão. Eles vão revisar a obra por inteiro e eles vão mandar várias versões. A primeira versão aqui da revisão. Você vai ler a obra, obviamente, né? Porque se você só chegar assim, tá bom. Você, É isso. porque com certeza você vai ter alguma coisa a comentar, né? Sim. E
Depois de um tempo, eles vão passar outra revisão. Eles fazem 2 revisões. Depois da segunda revisão, começa o processo de diagramação, né? Que eles vão fazer a capa, a contracapa, o miolo e vão mandando assim para você aprovar. Depois de um tempo, você até recebe um arquivo com todas, com todas as páginas, como se fossem todas as páginas de um livro, para você ver como é que ele vai ficar físico, né? Que massa. E depois tem a verdade, né? Chega a hora do livro mesmo ser lançado. E eu agradeço bastante a editora Viseu de ter me mandado alguns livros para, como eu posso dizer... Divulgação e de brinde também. E eu até me surpreendi, porque eu esperava que eles chegassem depois que o livro lançasse. Eles chegaram antes. Eu fiquei tipo, oxe, chegou. O que é isso? O que é essa caixa? Totalmente pego de surpresa. Sim. Ok. Última pergunta, talvez a mais polêmica. Aquelas, né? Eu também tenho uma pra fazer. Ó, vai primeiro. Ei, peraí. Aí você me quebra. Mas é porque você falou que já estava trabalhando numa futura continuação. Mas aí você pensa em fazer de gêneros diferentes depois outros livros? Ou você quer seguir na mesma pegada de fantasia, ficção? Eu quero fazer outros tipos de trabalhos também. Porque assim... você consegue perceber, né, lendo Os Intrusos, que ele não se prende a um gênero. Ele tem ação, tem fantasia, tem suspense, tem investigação policial, tem o drama. Então, ele é um livro experimental ali. É um pouco de cada coisa e me ajuda bastante a saber o que é que eu vou fazer para o futuro. Então, tipo, terror e suspense eu gostei bastante de escrever nesse livro. Então, com certeza vai ter algum livro de terror aí futuramente. Romance, acho que não. Opa! Mas eu gostei bastante de escrever sobre terror e investigação policial também. Com certeza eu vou escrever alguma coisa sobre futuramente. Nem que seja em outro formato, não necessariamente como livro. Mas... eu não quero me prender a apenas um gênero literário no geral, assim. Eu quero fazer vários tipos de trabalhos dentro da ficção, obviamente. Ok. Vamos lá. Peter. Rocha. Só uma curiosidade, né? Antes de você falar essa pergunta, porque ela fica me chamando de Peter. Desculpa. Pra quem tá vendo isso aqui, não faz nenhum sentido, né? Mas é porque, né, onde a gente trabalha... tem vários Pedros, então eu fui escolhido para ser chamado de Peter. Para diferenciar. Aí pegou. Vamos lá. O que é que você diria para a sua versão de 14 anos, que escrevia no ônibus no tempo livre, naquela zoada? Hoje, o que é que você diria para ele hoje, com o livro publicado aqui na sua frente, depois de tudo que você passou? Sabe o que eu falaria? Nossa, eu fiquei pensando nisso por muito tempo, mas é tão difícil você escolher só uma coisa para falar, né? De tantas coisas, tipo... às vezes você imagina até... quando eu reencontrasse eu mesmo, eu iria pegar não seja trouxa, brincadeira. Iria pegar um livro, assim, só de coisas para você não fazer. Tá aqui, ó. Vai, não faz isso, nem isso, nem isso. E por aí vai. Tanto que, né, até quando falam muito... tem até memes sobre isso. Se eu reencontrasse eu quando era menor, e, tipo, a pessoa com um texto gigante, assim, falando... blá, 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 blá. Mas, assim, eu acho que eu iria falar para... além de nunca desistir, né? Obviamente, isso aí já seria uma coisa óbvia de ser dita. Não desista e pare de... pare de... como é que eu posso dizer? Ai, meu Deus, tá tão difícil de falar uma coisa só. Mas acho que pare de procrastinar. Porque, apesar de escrever muito, eu também procrastinava no sentido de mover a trama. Porque, como eu falei, né? Eu sempre tenho uma dificuldade de parar. De chegar no fim ali, não só do livro, mas também do capítulo, da história em si, da movimentação da trama. E isso foi sendo adaptado muitas vezes. Tem muitos capítulos que você vê hoje em dia, agora no livro finalizado, que antes eles eram gigantes. Que eles contavam muita coisa a mais. E eu fui mudando isso ao longo do tempo, mas
Né? Se fosse justamente para falar alguma coisa, eu falaria isso, porque iria me poupar muito trabalho depois. Eu não iria precisar excluir tanta coisa ou reajustar a trama, essas coisas assim. Iria me ajudar bastante. E é isso. E terapia também. Eu sabia que você ia soltar essa. Então, agora os minutinhos que você tem para vender o seu peixe. Vamos lá. Os Intrusos, as Crônicas de Lake Castle. Eu acho que é uma experiência diferente, porque não se prende a um só gênero, e também não tem tantas coisas clichês. Tem alguns tropos que são semelhantes a coisas que a gente já viu, e isso é muito comum em qualquer tipo de obra, né? Sempre você vai ver alguma coisa e você dizer, isso lembra tal coisa. Não existe uma obra 100% original em si. Então, você vai lembrar de coisas que remetem a certos tipos de leituras ou de filmes também. E você vai ver isso em outras perspectivas, né? De formas diferentes, de desenvolvimentos diferentes. E, basicamente, a história, ela conta como um povo resiste às amarras de um governo autoritário. Isso a gente já viu em vários tipos de produções, até mesmo recentes, né? Temos um exemplo de Jogos Vorazes, que Madu gosta bastante. Tem um lugarzinho no meu coração. Eu nunca li isso. E também tem... Só os filmes. Você viu os filmes, né? Então, tudo Agora, bem. os filmes, eu gosto de todos. E livros mais clássicos, como 1984 ou Fahrenheit 451, são obras que me influenciaram bastante nessa construção de mundo. E eu acho que essa luta contra a opressão, né, deve ser levada como o mantra da história, né? Você tá ali, você vai ler os intrusos e você vai pensar, mas o que são os intrusos? Quem são os intrusos? Os intrusos são, obviamente, os sussurradores. Mas por que eles são intrusos? Porque apesar deles sempre existirem ali entre os humanos, porque eles não são humanos e porque eles seriam humanos, né? Tipo, não seriam humanos. Tipo, tem essa dúvida, são humanos ou não são humanos? Então, eles são considerados intrusos, apesar de talvez não serem intrusos, né? Porque é até difícil de você saber quem é que, de fato, está ali desde o início. Se são os humanos ou são os sussurradores. Porque eles estão aí desde, assim, né? Pelo menos os primeiros registros, desde a caça às bruxas. Tipo, pelo menos na perspectiva da história, as bruxas ou bruxos, né, os feiticeiros, eram sussurradores. Então, é até difícil você falar, tipo, eles são de fato humanos, ou eles são uma evolução dos humanos, ou os humanos são uma evolução deles. Sim. Tem essa dúvida. E também acho que pode esperar bastante suspense e mistério, principalmente na parte 2 do livro. E eu acho que é isso. Eu também gostaria de dizer que, apesar dele não estar na sinopse, tem um personagem muito importante que eu poderia considerar ele como o segundo protagonista. Não tem necessariamente só um protagonista. Não é apenas o Clint Stane, que é um sussurrador. Mas eu acho que tem um personagem que ele pode ser considerado o segundo protagonista, que é o Regis Renfield. Esse Regis, ele é um psicólogo e também é um policial. Só que, tipo, ele já era psicólogo, só que ele depois desistiu e se tornou policial. E ele está fazendo uma investigação. Só que eu não vou falar nada mais sobre essa investigação. Tá bom. Só que, Vai basicamente... deixar no ar. É basicamente o quê? Você pega a primeira parte do livro sob a perspectiva do Clint. A segunda parte é sobre a perspectiva do Regis. Então, você não vai pegar um padrão tipo, o protagonista está sempre presente. Você tem esse rodízio entre eles. E até entre outros personagens, porque não é que eu não gosto, mas às vezes eu fico um pouco incomodado quando eu vejo uma história e que o personagem está em todo momento. Às vezes nem precisa, ele nem precisa estar lá, mas ele está lá. Ele é o principal e o centro de tudo aquilo que está Exatamente. rolando. O Clint, ele é o protagonista, mas ele não está presente em todos os capítulos. Ele está, por exemplo, no prólogo. Ele está no prólogo. Mas no capítulo 1 ele não está. Nem no 2. Ele só volta a aparecer no 4.
Bom saber. Isso é bom, porque aí já vai desenvolvendo os outros personagens, não foca Exatamente. só nele. E na parte 2, tem cerca de... eu acho que mais ou menos uns 25 capítulos na parte 2. E o Clint só aparece em 4 deles. Ou 3. Então, né, temos uma O que coisa... esse menino tá aprontando? Vocês vão ver. Tô curiosa. Aham, tá bom. Mas é isso. Eu agradeço muito por terem me convidado para o meu podcast. De Tudo nada. bem. Sinta-se em casa. Finge que o podcast é seu. Nada demais. É isso, gente. Obrigado por assistirem. Vou devolver a coroa pra ele já no próximo podcast. Sim. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar. E é Não isso. esqueçam de comprar o livro. Sim! Exatamente. Vocês podem comprar o meu livro no site da Amazon, por favor, comprem. O link E vai estar na aproveitem. bio, né, Pedro? Isso, eu vou colocar na descrição do vídeo. E aproveitem a história que eu acho que muitas pessoas vão gostar. E eu quero muitos comentários sobre isso, por favor. Se tiver algum tempinho assim, leu alguma coisa que achou interessante, pode mandar pra mim no Instagram. Eu vou deixar também o meu @ aqui no episódio e vocês podem falar lá que eu vou responder com total prazer. E obrigado pelo espaço que me foi dado por mim mesmo. De De nada. nada. Até mais. Até mais. Até.